Vereador Gustavo Meirelles. Boa noite a todos, boa noite nosso presidente, colegas vereadores, boa noite público presente. Eu gostaria também de parabenizar a fala do professor André, meu vizinho, né, André? E quero dizer que sempre é um prazer quando o senhor vem aqui a essa tribuna, sempre aprende um pouco mais, mostra que é, além de cidadão, conhecedor daquilo que um cidadão comum talvez não busque entendimento, e a gente vê o seu engajamento em buscar todas as informações que traz para nós aqui. E nós também temos essa preocupação, porque nós já pudemos conversar algumas vezes, o senhor fez parte do Conselho do Fundeb, faz ainda, não faz mais, e aí a gente pôde ver que realmente a gente precisa de critérios. Talvez a palavra que mais me marcou o seu discurso todo foi exatamente critério, que toda administração pública tem que ter, independente de qual já passou, qual está e qual vai vir. Critério não faz mal à administração pública nenhuma. Utilização de recurso público, principalmente, precisa passar pelo critério. E a gente precisa realmente verificar se os critérios estão sendo adequados ou não no uso do recurso público, independente de qual fonte seja, educação, assistência social, saúde, obras, mas que eles sejam realmente bem utilizados. Não é porque é um recurso público que pode ser usado de qualquer maneira, muito pelo contrário, que ele seja usado realmente para ofertar ao público o melhor que a gente possa fazer. Então, mais uma vez, parabéns, seja sempre bem-vindo todas as vezes que quiser usar essa tribuna, porque você nos acrescenta muito com o que fala aqui conosco. E hoje eu gostaria de voltar um pouco no que eu fiz, colegas vereadores, na semana passada, em relação ao requerimento. Aproveito hoje a presença dos nobres colegas dentistas, doutor Paulo, estou vendo a minha auxiliar ali, dona Vera Lúcia, está dormindo não, né, Vera? Adriana, Daniele, seus maridos, Felipe, obrigado pela presença de todos. E hoje, colegas, eu gostaria de, pela primeira vez em 2 anos e 4 meses, usar esta tribuna para falar desta categoria. Gostaria de falar algumas coisas sobre essa categoria, do que temos vivendo nesses últimos 28 meses, que nos deixam um pouco intrigado e a gente quer um pouco de melhoria. Bom, primeira coisa, nós temos que dizer que nós somos 7 dentistas no nosso município. Um dentista está licenciado, ocupando uma função de agente público lá no município de Itapemirim. Ele foi devidamente cedido pelo prefeito ao prefeito de Itapemirim para exercer a sua função lá da maneira que ele foi confiada. Então, sobramos apenas 6 dentistas. E esses dentistas são 6 que trabalham na ponta, nas unidades no qual tem a cadeira odontológica, num município de 20 mil habitantes. Então, dá algo em torno entre 3 a 4 mil habitantes por dentista. Então, nós hoje, 6 dentistas que trabalhamos, temos que tomar conta de algo em torno de 3 a 4 mil pessoas. Isso é um trabalho exigente. Não só nós na categoria de dentista, mas existem outras categorias que também têm que alcançar toda essa população. E nós estamos aqui, principalmente, usando essa voz para reivindicarmos um pouquinho mais de acolhimento por parte da gestão municipal. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós temos 28 meses de administração e tivemos por poucos meses a presença de um coordenador, que foi o que eu solicitei na semana passada, para que pudesse fazer essa categoria andar da melhor maneira possível, para que ela tenha um planejamento, uma adequação de metas, uma adequação de indicadores que precisamos ocupar. Então, nós queremos fazer voz, porque, infelizmente, não estamos conseguindo fazer a nossa voz valer como categoria. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a nossa categoria ela tem muitas virtudes, de que todos nós executamos as nossas funções da melhor maneira que podemos, mas também temos algumas coisas a serem melhoradas. E estamos todos dispostos a ajudar para que essas melhorias aconteçam, Nardelli. Nós estamos sempre trabalhando no município de Piúma exatamente para que a odontologia, para que os dentistas possam ofertar à nossa população sempre o melhor que podemos. É lógico que nós sempre vamos ter algumas críticas, todos os agentes públicos estão sujeitos a críticas, mas nós estamos dispostos a mudar a nossa forma, caso seja necessário, e sempre nos dispusemos nessa forma. O que acontece? Acontece que a falta dessa figura
na administração, que é o coordenador, está deixando com que a categoria fique incapacitada de exercer plenamente todas as suas funções, os seus direitos e os seus deveres. Nós, como dentistas, temos muita dificuldade quando não temos um líder para nos coordenar, que é através dele que muitas coisas acontecem, e às vezes somos culpados de algumas coisas que não temos culpa. Como disse, volto a repetir, nós podemos sempre melhorar e estamos dispostos a ser criticados para melhorar. Mas a gente também precisa de um apoio para que a nossa função seja exercida plenamente. Vou exemplificar para ficar mais fácil. Toda vez que a categoria foi procurada para poder ajudar, solicitamente, todas as vezes nós atendemos. Aí eu vou voltar um pouquinho na coordenação. Quando tínhamos um coordenador, e não tenho crítica nenhuma a fazer ao coordenador que passou por nós tivemos 2 reuniões em quase um ano que ele ficou conosco. Uma para se apresentar e uma para dizer que estava saindo. Quer dizer, ficamos várias vezes sem uma reunião com categoria para que pudéssemos planejar a odontologia do município de Piúma. Fora esse quase um ano que ele ficou, não tivemos outro coordenador que nos ajudasse. E a falta do coordenador causa muito prejuízo, meus amigos, meus colegas vereadores, para o nosso município. Por exemplo, quando falta material, a culpa não é do dentista que está faltando material. E falta material hoje no nosso município. Por quê? Porque nós não temos um planejamento adequado. Para não dizer que não ajudamos, aí meus colegas estão aqui para não me deixar mentir, em novembro fomos procurados para a Secretaria de Saúde para que pudéssemos, junto com a secretária, elaborarmos um plano para que não faltasse material no nosso município, para que os equipamentos fossem adequadamente feitos manutenção e para que novos equipamentos fossem adquiridos pela gestão para que não faltasse nada ao público. Isso foi em novembro. Nós avisamos que por volta de um mês de abril e maio as coisas iam ficar ruins. Nós já estamos no mês de abril, nenhuma atitude foi tomada. E não foi por falta de nós buscarmos, porque nós nos reunimos com a secretária 3 vezes. Nessas reuniões, nós fizemos um levantamento, um memorial descritivo de tudo que tem em estoque na secretaria, foi feito por nós, dentistas, isso deveria ter sido feito por um coordenador, se tivesse. Nós fizemos, nós botamos tudo isso no papel, nós entregamos a ela um plano de ação com questão do que diz respeito à escovação dentária supervisionada nas escolas, aquela entrega de kits. Não conseguimos fazer ainda, porque não temos o coordenador. Nós fizemos um planejamento de como melhorar e entregamos um documento à coordenação interina de como ofertar melhor o nosso serviço odontológico. Aí nós escrevemos ali que nós estamos dispostos a trabalhar noturno, no período noturno, para exercer a odontologia no nosso município. Nós estamos dispostos a trabalhar sábado, domingo e feriados, ou quem quer que seja contratado, para que faça o serviço funcionar aos sábados, domingos e feriados. Isso a gente já tem pelo menos quase 2 anos que entregamos esse documento, nenhuma mudança houve. Quando eu faço esse discurso, a gente está querendo apenas mostrar à gestão que aqui estão todos os dentistas dispostos a colaborar. E aí eu queria fazer uma lembrança, e se me estiver mentindo podem me corrigir, do que nós ouvimos nas reuniões que tivemos com a secretaria. Efetivamente, no papel, ela não tem nenhuma reclamação a fazer a nosso respeito. Porém, a gente sabe que alguns munícipes têm alguns anseios de que os nossos serviços sejam melhores. Nós estamos esperando ser comunicados pela gestão onde é que precisamos melhorar e estamos dispostos a melhorar. Agora, se nós não tivermos realmente um gestor que queira que a odontologia melhore, ou tenha um assessor, que nesse caso é o coordenador, que faça com que as coisas aconteçam, não vai mudar. Nós vamos continuar apagando o incêndio, arrancando o dente, desculpa a expressão, obturando o dente, tirando o tártaro. Fora isso, a odontologia do município de Piúma não tem mais a fazer. Muitas vezes somos criticados porque às vezes não faz extração, não atende criança. Aí eu queria deixar bem claro que a odontologia, assim como a medicina, como a enfermagem, tem as suas ramificações de especialidades. E muitas vezes nós, clínicos gerais, não damos conta de alguns procedimentos específicos que requerem o especialista. E no nosso município, graças a Deus, na área de medicina, consegue ofertar inúmeras especialidades, como pediatria, como neurologia, como ortopedia, inúmeras outras. Na odontologia também existe a pediatria, a periodontia, a cirurgia,
E nós também podemos fazer um planejamento para que isso aconteça no nosso município. Isso não está tão distante, porque em outros municípios isso já acontece. E às vezes, muitas vezes, nós somos criticados. Eu vou relembrar um fato de uma dentista que está aqui, para não deixar nenhuma dúvida. A dentista ela não está fazendo extração. Ela não está arrancando um dente, vamos deixar bem claro para ficar gravado. Mas ela tem um laudo ortopédico e tem um laudo do fisioterapeuta, de que ela tem dificuldade de exercer essa função. Então ela está com uma dificuldade por acontecimentos devido à atividade que a gente já exerce e que a gente fica dificultado. Só que só é passado para a população que nós não exercemos a tal função. Mas esquece que já foi protocolado no nosso município laudos que apontam que algumas dificuldades existem para que seja exercido. Aí eu quero lembrar o que a vereadora Marta falou aqui na semana passada. Na semana passada ela trouxe a nós um dado que falava sobre dengue. E ela trouxe uma determinada categoria que eu valorizo muito. Por causa deles, nós somos livres de muitos acontecimentos de dengue no nosso município. Mas sabe como que está essa categoria hoje no nosso município? São 7 agentes atuando diretamente na prática. Sabe quantos agentes nós deveríamos ter pelo município de Piúma? 23 agentes. Nós temos quanto? 15. Dos 15, 8 estão em desvio de função. Alguns deles por causa de laudo, de dificuldade de trabalho em relação a executar a função deles. Alguém critica os agentes de endemias que estão com laudo e que não podem exercer plenamente as suas funções? Não. Desvia-se de função, faz exercer uma outra função, não completa o quadro para ter 23 funcionários exercendo bem, e no quadro da odontologia, que tem 6 dentistas exercendo a sua função, às vezes temos uma crítica. Sabe por que eu estou falando isso? Estávamos em reunião semana passada, numa quinta-feira pela manhã, a qual o coordenador interino, a pedido da secretária, ligou para nós para que nos reuníssemos e pensássemos acerca dos procedimentos que é lançado na nossa produção. Abre um parênteses. A nossa produção está sendo glosada porque ela é lançada de maneira errada. Sabe por quê? Porque não tem um coordenador que faça a atualização dos dados e o nosso sistema está lançando errado. Sabe por quê? Porque há 2 anos e 4 meses Piúma não frequenta nenhuma reunião estadual de odontologia ou não manda nenhum representante para estudar as novas matérias, estudos e programações para a odontologia funcionar direito. Nós estamos abandonados a nível de Estado, não sabemos nem como estão as novidades do Estado em relação à odontologia. Aí eu volto na reunião, estávamos em reunião, a secretária liga para o coordenador e diz: por que os dentistas não estão na unidade? Precisava lembrar a secretária que nós não estávamos na unidade, porque ela pediu que fizéssemos uma reunião para levantar os pontos necessários para ela, como gestora, lançar e não ser glosado os procedimentos. Não se sabe nem o que a equipe está fazendo, porque se faz uma ligação cobrando, cadê os dentistas que não estão na unidade? É porque não sabe que nós estávamos reunidos com o coordenador e estávamos estabelecendo metas para que a odontologia do município funcionasse melhor. É essa a nossa preocupação quando a gente pede que seja nomeado um coordenador. É alguém que nos represente. E aí, eu vou fazer aqui apenas uma sugestão, que seja alguém que nos represente, que tenha conhecimento de causa, que seja, no mínimo, conhecedor técnico da área que nós atuamos. Porque segundo grau não adianta. Não vai conhecer a realidade. E nós precisamos de uma pessoa capacitada para estar à frente dos dentistas e mudar o cenário de hoje. E aí eu quero finalizar a minha fala hoje, meus colegas, dizendo que existem 6 dentistas à disposição de todos os vereadores que precisarem, da Secretaria de Saúde, do prefeito, para fazermos alguma coisa pelo município de Piúma. Mas também queremos ser valorizados pelo que já fizemos pelo município de Piúma e não somente cobrados, porque nossa parte nós estamos tentando fazer. Se alguma coisa não foi feita, nos procure, que nós temos o máximo de prazer possível de esclarecer e não ser cobrado apenas pela gestão, dizendo onde estão os dentistas que não estão no posto. Secretária, estávamos em reunião, resolvendo alguma coisa que a senhora pediu que resolvêssemos. Inclusive, amanhã estaremos de novo reunidos para tentar finalizar o documento que ela pediu. A minha preocupação, colegas vereadores, e peço que vocês me ajudem, se assim for possível, que nós possamos pedir que esse coordenador urgente seja nomeado, sente conosco para planejar,
traçar metas, os objetivos, fazer um diagnóstico de como estamos e aonde queremos chegar. E conte com a categoria, porque a categoria está aqui para ajudar o município de Piúma. Nós estamos aqui para fazer melhor. E eu quero usar esse microfone e deixar gravado que estamos todos à disposição dos vereadores, à disposição da secretaria, à disposição do prefeito. Essas são as minhas palavras por hoje. Quero agradecer a compreensão de todos, agradecer ao público presente. Uma boa noite, Deus abençoe a cada um de vocês.